Hoje nós vamos estar a falar acerca da ressurreição de Cristo e como é que esta ressurreição completa a mensagem da cruz. Ao longo deste mês nós temos estado a falar acerca desta mensagem poderosa que é a mensagem da cruz de Cristo. Então nós vamos hoje falar acerca de como é que a ressurreição de Cristo completa a mensagem da cruz. E para iniciar nós vamos ler dois textos bíblicos do livro de 1 Coríntios. O primeiro texto é no capítulo 1, versículo 18. Então quero encorajar-vos a acompanhar aqui na tela cá atrás ou nas vossas próprias Bíblias. 1 Coríntios 1, 18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz. Cruz é um símbolo de tortura, é um símbolo de morte, por isso que é loucura para os que morrem, que não têm o entendimento, mas para nós que somos salvos através da cruz, é o poder de Deus. Porque nós sabemos que através da cruz nós temos uma nova vida. E depois 1 Coríntios 15, versículo 14 a 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitem. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E isso, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Hoje nós vamos estar a falar acerca de como é que a cruz não é o final da história. A cruz não é o final da história. Muitas vezes nós focamos na cruz, muitas vezes nós focamos, quando pensamos no cristianismo, focamos na cruz com Cristo pendurado ainda na cruz, mas graças a Deus que a história não acabou com Cristo pendurado na cruz. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, eu sou cristão e anda com um crucifixo, uma cruz com Cristo ainda lá na cruz. Mas as boas novas é que Cristo não está na cruz. Cristo ressuscitou. Ele não está ainda pendurado na cruz. Esse não é o final da história. A história não acabou com Cristo pendurado na cruz, mas acabou com Cristo ressurreto. Isso são as boas novas. Então, hoje nós vamos falar acerca destas boas novas da fé, que a cruz foi o início, mas não foi o fim da nossa história e da história das boas novas do Evangelho. Se focamos só na cruz, focamos somente no preço que Jesus pagou para as nossas vidas. Porque nós sabemos que a cruz foi aquele momento em que Cristo, o homem perfeito, Deus feito homem, deu a sua vida por nós. Isaías fala acerca disso nas profecias que ele dava acerca do Messias, que ele ia ser entregue para pagar para os nossos pecados. E essa entrega foi quando ele foi crucificado. Quando ele morreu na cruz, foi aquele momento em que o perdão dos pecados foi obtido. O preço para as nossas vidas foi pago. Para eliminar as maldições que nós carregamos, tanto geracionais como nacionais, como tudo que controla a humanidade através de maldições, mas também doenças, foi pago para que haja cura supernatural. Nós vimos que vários relatos, talvez até aqui na sala, houve pessoas, vocês, que experimentaram o poder sobrenatural de Deus, trazendo cura física sobre os vossos corpos. Isso foi obtido por causa da cruz. Também perdão dos pecados. Talvez vocês carregam pecados ou carregaram pecados e através daquele momento de perdão sentem uma paz com Deus, em que o vosso pecado foi eliminado. E essa é a mensagem da cruz, em que naquele momento Jesus pagou o preço. Mas há uma continuidade da história, em que Jesus não somente pagou o preço,
Mas depois, no terceiro dia, Cristo... Vocês têm que acompanhar, irmãos, de manhã. Cristo ressuscitou. Vamos dizer, ao terceiro dia, Cristo... Aleluia! Ainda bem que estão acordados. Obrigado. Estava a ficar preocupados, que já precisavam de outro café. Não, o bar já fechou. Então, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. O que acontece no terceiro dia? Há uma nova vida que nós temos. Não somente tudo que ficou no passado ficou arrumado e limpo através da cruz, mas ao terceiro dia nós também ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Essas são umas boas notícias, em que não somente nós ficamos com o nosso passado arrumado, ficamos em paz com Deus por causa do preço pago na cruz, mas nós temos a oportunidade, que é o momento que nós tomamos esse passo em frente com Deus, dizemos que o nosso passado está arrumado. O que acontece é que nós temos acesso a uma nova vida. Não somente ficamos a olhar e fixo na cruz, que, ok, obrigado Jesus, obrigado, o que tu fizeste. Isso é importante. Mas, meus amigos, nós temos tanto mais uma nova vida. Uma vida completamente nova, em que nós podemos experimentar esta nova vida em Cristo Jesus. Que não é uma vida só fixa na cruz, mas é uma vida da ressurreição de Cristo em nós. Nós não precisamos de carregar a condenação, carregar a culpa do nosso passado, carregar, apesar do momento que nós estamos livres do pecado, nós estamos livres daquela velho homem, mas diz, mas será que Deus realmente perdoou-me? Será que aquele homem no passado era mesmo feio, mas será que Deus realmente perdoou-me? Sim, Deus perdoou-te. Agora podes caminhar numa nova identidade. A identidade de Cristo ressurreto. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente. Hoje há alguns versículos que eu quero destacar. João capítulo 19, versículo 30. Este é o momento em que Jesus está na cruz, em que é-lhe oferecido vinagre para apaziguar a sede que ele estava a ter. E Jesus diz, quando tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esta frase, está consumado, diz que naquele momento a obra da cruz ficou terminado. Ele pagou o preço. Então, se nós duvidamos que foi completo, que o preço que Jesus pagou era bom para aquele momento, mas a minha vida é má demais, não chega ao preço que Jesus pagou. Naquele momento, Jesus, ao dizer está consumado, Ele está a agarrar em toda a culpa do mundo naquela hora, mas também toda a culpa futura do mundo. Ele está a dizer, está consumado, eu estou a pagar o preço. Naquele momento também houve aquele rasgo na cortina que está no templo, que estava no templo, porque o templo já não existe. Mas houve uma cortina que dividia a zona onde estava simbolicamente a presença de Deus, em que os homens não podiam passar para aquele lugar, e foi rasgado o templo por aquela cortina, dando acesso a toda a humanidade à presença de Deus. Está consumado foi o preço final, foi aquela remissão de tudo. Charles Spurgeon, o grande teólogo, diz assim, o Calvário sem o túmulo vazio é apenas um lugar de tragédia. Se nós só pensamos no Calvário, na zona da cruz, é uma tragédia. Aqueles momentos somente de tragédia, mas com o túmulo vazio é o local da nossa vitória. Amém? Se nós só focamos na cruz, nós vamos ficar somente focados na tragédia da história. E a história é realmente uma história bonita da vida de Jesus, mas é uma história trágica, porque acaba somente em morte da personagem principal. Mas a vida da história da Bíblia não acaba na cruz, acaba no túmulo vazio. Então nós temos que olhar para frente para ver esta nova vida que nós temos em Cristo Jesus. A ressurreição revela o poder da cruz.
Segundo ponto que nós temos de destacar, que a ressurreição revela o poder da história da cruz. Então, a história da cruz é aquele momento de limpeza do nosso pecado, limpeza do nosso passado, mas a ressurreição revela o poder que há neste momento em que Jesus pagou o preço, porque nós temos uma nova vida com Ele. A cruz tratou do pecado, mas a ressurreição trata da morte. Nós, a humanidade, desde o momento, desde a queda da humanidade, quando Adão e Eva caiu em pecado inicial, trouxe a morte para a humanidade. Deus próprio disse que o homem vai viver tal número de dias aqui na Terra, e a humanidade foi sujeita à morte final da sua existência aqui na Terra. Então, essa sujeição da morte foi aquilo que governa a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, Ele quebrou o poder do pecado, porque Ele está a trazer a remissão de pecado, acesso através da fé em Cristo, que Ele morreu para pagar esse preço. Mas a ressurreição de Cristo quebra o poder que a morte tem sobre a humanidade, porque dá acesso à eternidade com Deus. Isto é muito importante nós percebemos hoje, que quando nós focamos na cruz, nossa vida foca no perdão que nós temos e o poder de pecado é quebrado, porque ao confessar Cristo e confessar os nossos pecados, nós estamos a quebrar o poder que o pecado tem sobre a nossa vida. Mas, ao focar na ressurreição de Cristo, que Jesus não somente morreu para os nossos pecados, mas também ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos a quebrar o poder de morte sobre a nossa vida. Nós vamos morrer, sim, mas vamos viver com Cristo a eternidade, com Ele na glória. Nós não vamos padecer e vamos para o inferno, nós vamos viver no céu com Ele. Isso são as boas novas. Porque a palavra diz que se nós confessamos com a nossa boca, nós confessamos, nós dizemos, ok, Jesus Cristo perdoa os meus pecados, eu confesso como Senhor, mas acreditamos no nosso coração também e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós somos salvos. Nós podemos morrer nesta terra, mas vamos viver com Ele em eternidade. Então, há este momento de não somente o pecado é quebrado sobre a nossa vida, mas também a morte é quebrado sobre a nossa vida. Que boas novas. Não sei se quem está contente com estas boas novas. Muitas vezes nós pensamos, olhamos para um cemitério e ficamos tristes. É normal ficar triste porque nós lembramos das pessoas que morreram e nós pensamos, eu tenho saudades destas pessoas. Mas também podemos ficar tristes porque pensamos que um dia vamos lá chegar. Mas nós, como cristãos, pessoas que fomos não somente pagos pelo preço da cruz, mas também dada a esperança da glória, nós podemos olhar para um cemitério e dizer, não. O meu corpo vai aqui ficar, mas o meu espírito vai estar com Cristo na glória. Uau, boas notícias. Nós podemos olhar para um cemitério, mas dizer, uau, eu não vou lá estar. O meu espírito vai estar com Cristo na glória quando eu morrer. Isto são boas novas. Esta é uma notícia boa. Nós podemos passar pela morte física, mas saber que em Cristo nós vamos estar a viver com Ele na glória. É por isso que tantos homens, tantas mulheres, na história da Bíblia, olharam para a morte, olharam até pela tortura dos seus corpos e disseram, eu vou passar pela tortura, eu vou passar pela morte, mas isso é só passageiro, porque no momento que eu fecho os olhos, eu vou estar com o meu amado Cristo Jesus na glória. Isso ajuda-nos a passar por qualquer situação nesta terra. Eu não sei qual é a situação que vocês estão a passar, mas a esperança que nós temos é que a ressurreição de Cristo vale a pena passar por qualquer situação, porque nós podemos receber a paz que excede todo entendimento, podemos receber aquela certeza que mesmo se nós morremos, nós vamos estar com Cristo na glória. Aleluia. Romanos 4:25 diz que o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E Atos 2:24 diz que a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte,
pois não era possível que fosse retido por ela. Isso é aquilo que eu estava a falar, é que nós podemos ficar ansiosos com a morte, ou com medo com a morte, mas porque Cristo ressuscitou, essa ânsia da morte solta as nossas vidas, por causa da ressurreição de Cristo. John Wesley diz que a cruz mostra o amor, mas a ressurreição mostra o poder. Os dois juntos salvam o homem completamente. A cruz mostra o amor, mostra que Deus ama-nos, mas a ressurreição mostra o poder de Deus. Talvez tu tenhas visto e experimentado na tua vida o amor de Deus. Isso é o primeiro passo. Mas talvez tenhas estado um bocado confuso e dizer que eu ainda não sinto, ainda não experimento o poder de Deus na minha vida. Então ainda não chegaste ao momento de acreditar que realmente Cristo ressuscitou para dar-te o poder de Deus, para sermos testemunhas nesta terra. Então este é o teu dia em que tu podes receber esse poder de Deus sobre a tua vida, em que tu recebes o poder da ressurreição sobre a tua vida. Amém? A mensagem da cruz e da ressurreição é o poder de Deus para a tua vida. São essas duas coisas em conjunto, não somente a mensagem da cruz, mas a mensagem da ressurreição. Essas duas coisas em conjunto traz o poder de Deus que tu precisas hoje na tua vida. Não estamos a celebrar somente um evento do passado, mas também a vivência que nós podemos ter hoje. Se nós olhamos para a Bíblia como algo que passou há 2.000, há 5.000 anos atrás, nós vamos estar a olhar para a Bíblia como uma história bonita, que até não cabe em tragédia porque houve uma ressurreição da personagem principal. Mas Deus não quer que isto seja somente uma história bonita. Deus quer que isto seja vida para a tua vida. Por isso que nós temos que aceitar esta história como um ensinamento, como uma revelação de como é que nós podemos viver na plenitude de Deus, plenitude do poder de Deus na nossa vida cada dia. A ressurreição de Jesus inaugurou uma nova realidade para a humanidade. Inaugurou não somente o momento de remissão de pecados, porque o povo de Israel experimentou um pouco, em parte, a remissão de pecados, quando eles traziam os seus sacrifícios, os animais ao templo, para pagar o preço dos pecados que eles cometeram ao longo do ano. Eles experimentaram em parte, mas era somente acedido aquele lugar de remissão de pecados a um povo só, somente ao povo de Israel. Com a ressurreição de Cristo, o preço foi pago não somente para o povo de Israel, mas graças a Deus, para todos os povos do mundo, que significa que os povos brasileiros, os povos portugueses, os povos americanos, qualquer povo nesta terra tem acesso ao perdão dos pecados e à nova vida por causa da ressurreição de Cristo. Estas são boas novas, porque antigamente era somente um povo pequenino, somente um povo muito pequeno, de 1 milhão, talvez 2 milhões de pessoas, tinham acesso à salvação e à remissão de pecados. Mas através da obra da cruz, Ele entregou a sua vida para todos os povos da terra. Quem diz amém sobre isso? Quem diz aleluia, glória a Deus? Tu tens salvação, eu tenho salvação por causa da obra da cruz. Se Jesus não tivesse morrido, nenhum de nós tínhamos salvação. Talvez os ritos de trazer os sacrifícios ao templo ia continuar no povo de Israel e eles tinham acesso à salvação, acesso ao perdão dos seus pecados e aquela paz com Deus. Mas quando Jesus veio, Ele trouxe a abrangência da salvação para cada povo nesta terra. Cada povo tem acesso à salvação, à paz com Deus por causa da obra da cruz. Porque Jesus pagou o preço. Primeiro porque Deus amou o mundo, amou todas as culturas, todos os povos da terra, mas também Ele disse que não somente vou pagar o preço para redimir os povos da terra, mas vou ressuscitar
para dar uma vida nova para cada pessoa. E essa vida nova, nós acedemos a isso, mas cada pessoa nesta terra tem acesso a esta nova vida. Quando Jesus ressuscitou, levantou entre os mortos, ele estava com um corpo glorificado, um corpo que até as pessoas mais íntimas não reconheciam, não conseguiam ver quem ele era, porque era um pouco diferente do seu estado antes da sua crucificação. Quando Jesus estava no jardim logo fora do túmulo vazio, uma das mulheres mais perto de Jesus foi lá visitar o túmulo. Em João 20 fala acerca disso, que Maria foi lá visitar o túmulo, viu um túmulo vazio, mas com 2 anjos lá dentro. Viu que não havia corpo enrolado com faixas. Saiu do túmulo a chorar. Em versículo 20, ela vê um jardineiro, graças a Deus pelos jardineiros. Ele viu um jardineiro que tinha aspecto de jardineiro, mas era um pouco diferente, tinha um corpo glorificado. Quando o jardineiro fala com Maria, diz Maria, versículo 16, e disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestra. Ela, por causa da voz, mesmo com um aspecto diferente, com a voz, reconhece que é um mestre. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos os nossos pecados perdoados. Mas o poder da ressurreição de Cristo dá-nos uma nova identidade, dá-nos uma nova vida. E talvez houve pessoas que olharam para ti depois do momento da tua salvação, depois do momento da tua conversão, tantas formas de dizer isso, mas talvez pessoas olharam para ti, pessoas eram muito próximas de ti, talvez irmãos, colegas de trabalho, olharam para ti e dizem, o que é que se passa contigo? Estás diferente. És a mesma pessoa, mas quando tu falas, quando tu ages, és diferente. É algo glorificado está aqui. Isso é a obra da cruz. É que quando tu encontras Jesus, não somente o teu passado é arrumado, não somente os teus pecados são tratados, mas tu tens uma glorificação da ressurreição de Cristo. Isso é parte da tua glorificação, porque quando estás com Ele na glória, vais receber um corpo glorificado. Algo diferente vai acontecer no teu corpo, graças a Deus. Graças a Deus que esta carcaça não vai estar presente, nós vamos ser glorificados. Estas coisas que afetam o nosso corpo físico vão ficar nesta terra, vão ficar para trás. Mas nós vamos ter um corpo glorificado em Cristo Jesus. Mas aqui na terra, quando nós temos um encontro com Deus, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos Ele como nosso Senhor, a autoridade sobre a nossa vida, algo acontece em nós. Nós somos novos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós dizemos que é uma nova convertido, um novo convertido. Alguém que nasceu de novo. Mas como é que nascemos de novo? Ainda temos a mesma idade no nosso cartão cidadão. Como é que nós nascemos de novo? Porque naquele momento há uma nova história. O velho fica para trás e há uma nova história. Nós passamos a ter uma nova identidade. Quem já percebeu isso na tua vida? Eu sei que algumas pessoas que eu conheço, a velha pessoa, a velha vida ficou para trás e quando aceitaram Jesus, coisa nova aconteceu. Isso é o poder da ressurreição. O poder que Deus traz em nós. O Cristo ressurreto. Criando algo novo em nós. Talvez tu tenhas estado somente neste lugar do poder da cruz. Que é um lugar muito bom. Mas eu quero dar-te umas boas notícias hoje de manhã. Que há muito mais. Há o poder da ressurreição de Cristo, em que tu podes viver uma nova vida, em que a tua velha identidade fica lá para trás, fica na cruz,
E tu podes viver uma nova vida. Pois eu quero seguir a Cristo numa nova vida em Cristo Jesus. Que o poder da ressurreição ativa em minha vida uma nova identidade. Quem quer isso? Eu quero isso. Eu quero isso diariamente sobre a minha vida. Que o poder da ressurreição seja evidente em minha vida. Aleluia. Depois da ressurreição, algo extraordinário aconteceu. Não somente Cristo ressuscitou, que é algo sobrenatural, é algo fantástico. Algo aconteceu é que Cristo ascendeu até os céus. Mas a coisa mais extraordinária que aconteceu não foi a ascensão de Cristo, mas foi o Espírito Santo ter descido sobre a humanidade. Isso é algo que é fantástico. É algo extraordinário. Porque Cristo subiu até os céus. Nós pensamos, ok, se nós acreditamos somente que Cristo morreu na cruz, se nós acreditamos que Cristo também ressuscitou dos mortos, também ascendeu até os céus, era uma história fantástica. É uma história linda e maravilhosa. Mas para mim, a cereja no topo do bolo não é que Cristo ascendeu até os céus, mas que o Espírito Santo desceu até a humanidade. Porque isso é aquela confiança que nós temos que não somente Cristo morreu, não somente Cristo ressuscitou, não somente Cristo ascendeu até os céus, mas Cristo está conosco. Sempre, porque o poder do Espírito Santo é o poder da ressurreição nas nossas vidas. Amém? Isso para mim é a cereja no topo do bolo, é que nós não estamos sozinhos nesta terra. O próprio Espírito de Deus está conosco. O próprio Espírito ajuda-nos nas nossas dificuldades. O próprio Espírito, ou é a pessoa de Deus, está conosco. Está conosco sobre nós, em nós e em volta de nós. É que nós não estamos sozinhos. Nós podemos pensar, eu estou nesta batalha sozinha, eu sinto realmente que o meu pecado está perdoado, mas estou aqui a lutar sozinho. Não há ninguém que luta por mim, eu estou aqui a lutar sozinho. Sorri, meu irmão, não estás sozinho. Quando tens a revelação do Espírito Santo, que Ele está aqui, conosco, sobre nós, em nós, à volta de nós, nós temos aquela confiança que eu posso todas as coisas, porque eu tenho Cristo em mim. Ele luta as minhas batalhas. Eu posso ter esperança. Eu posso ter fé. Eu posso ter amor, porque o Espírito de Deus é fé, esperança, amor, alegria, longanimidade, temperança. Ele é essas coisas todas. E se nós temos essa revelação que o Espírito Santo de Deus quer habitar em nós, nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo entre em nós. Talvez tu tenhas experimentado algum destes passos. Talvez tu estás ainda no passo da cruz, que é um passo maravilhoso. Mas eu quero encorajar-te a avançar hoje para os outros passos que são sobrenaturais, que são fantásticos. Que tu tenhas a experiência de não somente da ressurreição de uma nova vida, não somente a experiência ou a vida da cruz, não somente da ressurreição, mas muito mais de viver com o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque se somente vives com o entendimento da ressurreição, vais estar a lutar com muita força física ainda, muita força natural, em que estás num lugar bom, mas Deus tem muito mais para nós. Por isso que nós acreditamos no que o poder do Espírito Santo, que o próprio pessoa do Espírito Santo pode e quer estar com cada um de nós. Talvez hoje precise de tomar o que ele passa em frente. A oração de Paulo no livro de Efésios 1, ele está a orar para a igreja em Éfeso. E esta oração pode ser feita para nós, a Igreja Logos, em Lisboa. Versículo 19 e 20 diz que é uma parte, é um trecho desta oração.
Diz que, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Em outras palavras mais fáceis, é que o Espírito Santo que levantou Cristo dentro dos mortos, o Espírito de Deus também pode estar sobre nós e em nós para dar-nos poder para viver nesta terra. Esse é o poder de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Pensa acerca disso um pouco. Cristo estava morto dentro de um túmulo. Passou dias. O Espírito Santo, nós muitas vezes falamos aqui do Espírito Santo vem, Espírito Santo. O Espírito Santo entrou naquele túmulo, entrou no corpo de Jesus e ressuscitou dos mortos. Esse mesmo Espírito Santo opera em nós, dentro de nós. Isso é um poder fantástico. Não é um poder somente emocional, somente mental, mas é um poder de ressurreição que cria vida onde não há vida. Talvez há certas áreas da tua vida que já são secas, não tem vida. O Espírito Santo entra e traz vida. Uau. Nós temos que dar mais crédito ao Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos, o Espírito Santo é só falar em línguas, é só uma coisa quase emocional, transforma emoções, transforma mentes. Não, o Espírito Santo de Deus levantou Jesus dos mortos. Esse Espírito Santo de Deus pode entrar na tua vida, erguendo-te do lugar onde tu estás hoje, para vida abundante. Não significa que agora vais ter 1 milhão de euros na tua conta bancária. Não significa isso. Era bom. Nós conseguimos fazer muito com 1 milhão de euros. Mas não tem nada a ver com isso. Mas o Espírito Santo de Deus dá-te poder para seres ousado nesta terra. Muitas vezes nós pensamos, cristianismo é uma boa religião, é uma boa ideia, mas falta-nos ousadia, falta-nos poder, falta-nos aquele dinamite. Quando nós falamos, algo acontece. Nós falamos acerca de Deus, é uma palavra bonita, mas falta-nos ousadia. O Espírito Santo de Deus quer entrar dentro de nós, soprando vida. Amém? Amém. Eu quero isso. Leonard Ravenhill, o fundador, eu acho que é de Jocum, diz que a palavra é a entrada, a ressurreição é a estrada, mas só podemos andar na novidade de vida se formos ressuscitados com Ele. Esse ressuscitados é o Espírito Santo, nos ressuscitar. Isso, eu vou ler novamente. Isto é uma frase bem profunda. Diz que a cruz é a entrada. Então, quando nós aceitamos Jesus, aceitamos a obra da cruz, nós entramos num novo caminho. Um caminho em que as velhas coisas ficaram para trás, o pecado é lá atrás. Entramos num caminho novo de vida. Diz que a ressurreição é a estrada pelo qual nós entramos, que nós caminhamos nesta estrada de ressurreição, de uma vida nova, mas só podemos andar nesta novidade de vida se formos também ressuscitados com Ele. Então, em outras palavras, só podemos caminhar nesta caminhada de vida se o Espírito Santo de Deus nos ressuscita tal como fez com Jesus. Amém? Nós temos que entender estes processos, porque muitas vezes nós ficamos um bocado confusos, porque fixamos somente num ponto, mas isto é uma caminhada de transformação, mas não é somente transformação emocional. É que nós, por nossa força, vou dizer não é isto, não é aquilo, vou deixar de dizer palavrões, vou começar a fazer isto, deixar de fazer aquilo. Não é isso, porque isso é por nossa força. São coisas boas que nós fazemos, mas nós precisamos do Espírito Santo para caminhar
Dia após dia. É o Espírito Santo que ajuda-nos a dizer não e dizer sim. É o Espírito Santo que ajuda-nos a levantar e caminhar em frente. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nós precisamos na nossa vida, dia após dia, para nos ressuscitar dos mortos, dia após dia. Amém? Nós temos que valorizar a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, como é que nós pomos isto em prática na nossa vida? Como é que nós podemos concluir isto tudo e pôr isto tudo em prática? Nós temos que nos analisar a nós próprios e pensar, como é que eu estou? Seth Heimer, como é que tu estás hoje? Como é que tu estás hoje? Estás no momento em que tu tens estado subcarregado com pecado? Então tu estás no ponto da tua vida em que talvez tenhas estado a cair em várias tentações e estás já num padrão de pecado na tua vida e estás subcarregado com isto. Olha para a cruz, meu irmão. Na cruz de Cristo, ao confessares o teu pecado, ao confessares que Cristo é o Senhor da tua vida, aqueles pecados, aquela doença, aquela maldição fica cravado na cruz. Tens que olhar para Cristo. Ao analisar a tua vida, talvez tu estás num ponto da tua vida em que realmente já está tudo lá cravado. Não há muita coisa em que tu precisas de confessar. Mas tu ainda não experimentas esta nova vida. Então chega em frente. Crê em Jesus que Ele ressuscitou para dar-te uma nova vida. Para começar a caminhar nesta uma nova estrada. Uma nova vida em que as coisas velhas já passaram e eis que Jesus sobre a tua vida cria uma nova identidade. O que é que isso quer dizer? Talvez confessaste os teus pecados, mas és um crente, em inglês se chama undercover. Como é que se chama isso? Disfarçado. És um crente disfarçado. Em que andas no trabalho, ninguém sabe que és crente. Estás na escola, és igual aos outros colegas. Ninguém sabe que és crente. Então estás no ponto em que tu tens que acreditar que Jesus ressuscitou. Nessa ressurreição, tu tens que criar uma nova identidade. Tens que assumir como cristão. Isso é importante. Assumir como cristão em qualquer área da tua vida. Assumir, não, eu creio em Cristo. Eu tenho uma nova identidade. Eu já não sou o velho Seth Heimer. Eu já não ando naquele caminho. Eu já não tenho esse hábito. Eu sou uma nova pessoa. Talvez tu tens que ser um bocado firme nas tuas convicções. É dizer que não. Eu não vou rir de piadas sujas, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Eu tenho uma nova identidade. Eu sou cristão. Alguém consegue dizer isso? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Isto é fácil porque nós temos pessoas ao nosso lado que estão a dizer a mesma coisa. Mas, lá fora, na rua, no café, pessoas conseguem ver que és diferente porque tu encontraste com Cristo, tu tens uma nova identidade, tu tens um novo comportamento, és uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, mais dada, olhas mais para as necessidades das pessoas à tua volta, és uma pessoa que ajuda o próximo, ou és uma pessoa igual a ontem. Eu não olho, eu não quero saber, as pessoas têm que safar-se para si própria. Porque eu era assim, eu vou continuar a ser assim. Isso tem que mudar. És cristão. Cristão não faz. O cristão é amoroso. Cuida dos próximos. O cristão abre o seu coração para a necessidade do próximo. Isso é o passo do poder da ressurreição. Talvez já estás nesta progressão e já estás bem diferente. Já és uma nova pessoa, mas sentes que tu estás a lutar a batalha sozinha. Tu precisas ter o entendimento hoje. Tu precisas de receber o poder do Espírito Santo na tua vida. Em que aquele Espírito Santo que ressuscita aquele velho homem, que ressuscita, dá-te poder, envolve-te e ajuda-te a caminhar. Isso é o terceiro passo. Porque nós temos que entender que nós não estamos sozinhos nesta luta. Que o Espírito Santo está connosco. Quer o nosso bem. Então, para terminarmos hoje, não vou prolongar muito a pregação hoje, porque eu sei que muitos de vós têm atividades com as vossas famílias e eu quero ter esta mensagem mais curta, mesmo para ajudar-vos neste dia especial.
Mas vamos ficar em pé, igreja. E vamos terminar com um versículo e depois vou abrir para fazer o apelo. Porque eu creio que nós precisamos de responder a esta mensagem, responder a algum destes passos da nossa vida. Vou terminar com este versículo que nós temos estado a ler, eu tenho estado a citar vez após vez, mas eu quero que vocês vejam este versículo aqui na tela, que é Romanos 10, 9. Que diz assim: se com a boca confessares ao Senhor Jesus e com o coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com a boca confessares. Confessar não somente que Ele é Cristo, o Filho de Deus vivo, mas confessares todo o teu pecado perante Ele. Dizer: Deus, perdoa-me porque eu sou pecador. Deus, perdoa-me porque eu tenho falhado. Eu tenho carregado pecado, eu tenho estado a cair em pecado dia após dia. Eu sou uma velha pessoa que precisa desse perdão. Vamos só pôr a mão no nosso coração, vamos fazer esta oração enquanto o grupo de louvor sobe. Vamos fazer esta oração de confissão que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e nós precisamos do seu perdão para os pecados que nós temos cometido. Então só acompanha-me nesta oração e diz: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que morreste na cruz para a minha vida. Eu preciso de Ti, porque eu sou um pecador. Por favor, perdoa os meus pecados e liberta-me, Senhor, deste estilo de vida. Em nome de Jesus. Não sei quem fez esta oração pela primeira vez, mas só faz sinal, se faz favor. Alguém fez esta oração pela primeira vez? Então, graças a Deus que nós estamos todos aqui neste, talvez o próximo passo. Eu sei que houve uma menina que ao longo desta semana que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há qualquer limite da idade, não temos que chegar à maior idade para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Houve uma menina aqui desta igreja que chegou ao pé da mãe e disse: mãe, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi um momento lindo. Pais, por favor, eu encorajo-vos para criar estes momentos nas vossas casas, explicando o poder da salvação. Explica de uma forma que as crianças possam entender. E esta semana houve este novo nascimento de uma criança aqui da casa. E é um momento lindo, maravilhoso, em que aquela criança encontrou com Jesus. Encontrou uma nova vida em Cristo Jesus. É lindo, é maravilhoso. Eu próprio aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador quando eu tinha 5 anos. Eu tinha esse entendimento que eu precisava de Jesus. Eu precisava que Ele fosse o meu Salvador. E eu encontrei e disse: Pai, por favor, ajuda-me nesta oração. Então, qualquer um de nós, qualquer pessoa, mais nova até a mais idosa, tem o momento de encontrar com Jesus e ser salvo. Se nós confessamos a Ele que Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Mas vamos fazer uma segunda oração hoje. O poder de ressurreição. Confessando Jesus como nosso Senhor. Que Ele governa sobre a nossa vida e tem esse poder para nos ressuscitar, dando-nos uma nova identidade. Amém? Vocês estão comigo nisto? Amém? Então, vamos pôr a mão sobre o nosso coração novamente. E, Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu morreste na cruz. Mas obrigado porque Tu ressuscitaste entre os mortos. E hoje eu confesso que Tu és o meu Senhor. Governa sobre a minha vida, tanto aqui como lá fora. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma nova pessoa com uma nova identidade. Muito obrigado, Jesus.
Amém. Alguém fez esta oração pela primeira vez? Tem aqui mais um, outro ali atrás. Alguém fez esta oração pela primeira vez? Aqui em frente. Aqui deste lado, alguma pessoa fez esta oração pela primeira vez? Então, arranja um amigo que tu podes prestar contas. Arranja um amigo, talvez aqui da igreja, em que tu podes dizer, ajuda-me neste caminho, porque eu tenho sido um crente disfarçado até agora, mas não quero isso mais. Ajuda-me neste processo. Rapaz, ajuda-me neste processo. Arranja alguém que tu podes dizer, olha, caminha comigo, quando eu começo a desviar do caminho, ajuda-me, dá um aperto de mão, dá uma sacudidela, porque eu quero ser um cristão, não somente na igreja, mas fora da igreja também. Não deixe-me fugir. Os nossos amigos cristãos são extremamente importantes. Quem tu tens à tua volta que é cristão é extremamente importante na tua vida, para ajudar a puxar. Olha, cuidado com isso. Olha, cuidado com isso. Jesus não gosta disso. É extremamente importante. Por isso que rodeia-te de pessoas crentes que vão ajudar neste caminho. Porque quando nós estamos a ajudar uns aos outros, é muito mais fácil caminhar neste caminho da ressurreição de Cristo. Amém? Vamos avançar para o terceiro passo. Amém, igreja? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é disponível para nós hoje em dia. É a pessoa do Espírito Santo. Amém? Não sei quem quer receber a pessoa do Espírito Santo na tua vida, mas só põe a mão no ar. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Eu preciso que Ele esteja presente na minha vida diariamente. Então só põe a mão no ar e põe a mão assim, desta forma. Porquê que é desta forma? Porque é um símbolo que nós estamos a abrir o nosso coração. Em Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Eu acredito que esse bater é o Espírito Santo que quer entrar nas nossas vidas e encher-nos com poder. Então hoje de manhã só abre as tuas mãos. Simbolicamente tu estás a abrir a tua vida. E vamos orar em conjunto. Vamos dizer, Espírito Santo, muito obrigado, porque tu não nos deixas só. Obrigado porque eu não tenho que lutar esta batalha sozinho. Mas a tua pessoa está disponível para ajudar-me, para encher-me, para estar à minha volta, para que eu possa ter o poder de Deus, para ser uma testemunha audaz nesta terra. Espírito Santo, encha-me hoje de manhã. Com todos os olhos fechados e mesmo mantendo esta posição, só recebe a presença do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo está aqui e Ele quer encher cada um de nós. Só abre o teu coração, fecha os olhos só para não estar distraído com as outras pessoas à tua volta e deixa que o Espírito Santo encha a tua vida. Obrigado, Espírito Santo. Eu reconheço que tu estás aqui. Eu recebo a tua presença hoje de manhã. Eu recebo a tua paz. Recebo o teu amor. Recebo a tua vida. Obrigado porque não é através da minha força, nem do meu entendimento, mas é através de ti, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu creio que o Espírito Santo transforma, que ressuscita, que traz vida abundante para qualquer cenário, para qualquer pessoa. Obrigado, Espírito Santo. Talvez nesta hora estás a sentir o Espírito Santo como uma onda sobre a tua vida. Estás a sentir o Espírito Santo encher-te, trazendo paz, trazendo luz,
trazendo algo que tu precisavas sentir ou ouvir. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo não entra, não faz um grande estrondo ao entrar. Às vezes é uma coisa calma. Às vezes são ondas de paz, ondas de amor. E Ele está aqui nesta hora.